vejo por que temos que atravessar 2 estados inteiros, só porque o velho Puffle foi eleito xerife da cidade. Bem, você pode voltar se quiser, mas quero ver o velho Cus desde que saiu do Bar 20. Bem, odeio admitir, mas está tão ruim assim. Então é melhor continuarmos andando. Não teremos desculpa melhor para fazer uma visita. Tudo bem, levantem as mãos. Rápido, vamos lá, pessoal, estão me ouvindo? Muito bem, veterano, pegue suas armas. A partir de agora, esta cidade será um lugar decente para as pessoas viverem. E então Hop os leva todos para a prisão. E assim terminou a era da turma de Lost Hills na Macy Grandin. Nossa, senhor! Wendy! E estava saltitante, ferido ou algo do tipo? Ferido? Ora, aqueles malditos ladrões de gado nem tiveram chance de sacar as armas. Hop foi rápido demais para eles. Além disso, eu não estava lá para dar cobertura a ele. Nossa, senhor! Cassidy deve ser capaz de fazer praticamente tudo melhor do que qualquer um. Bem, se ele não for, com certeza perdi muito tempo ensinando ele a fazer as coisas. Vamos lá, senhor. Wendy, me conte mais. Bem, vejamos com calma. Ah, eu me lembro muito bem de uma vez em que o Hop era o xerife lá em... Deixe-me ver. Perder... Bento, você... Não viu as costas dos meus agentes, viu? Devia estar aqui durante os verões. Seria muito terrível se você... Perdeu, não é? Isso representaria uma catástrofe. Seria algo absolutamente horrível. Que tipo de coisa estranha e bizarra é essa que estamos vendo aqui, afinal? Olha, ele está com isso. Quem? O quê? Igual ao nome dele, sempre enxergando algo que ninguém mais consegue ver. Joey, está na hora de voltarmos para o rancho. Ah, mãe, eu não quero ir ainda. Senhor, o Wendy está me contando mais sobre o Hopalong Cassidy. Já não chega desse João mata-gigantes por hoje? O que faço com esse homenzinho, Wendy? Encheu a cabeça dele de histórias sobre esse Cassidy e agora ele não consegue falar de mais nada. Bem, senhora. Joy nunca faz nada pior do que seguir o exemplo de Hopalong Cassidy. Ele vai ficar bem. Ora, Hop é o mais branco, o mais brincalhão, o mais careta. Cavalgando, lutando, atirando. Sim, eu sei, Wendy. Joey já me contou tudo isso uma dúzia de vezes. Bem, é a verdade. Dê uma palavra a respeito. Não me surpreenderia se Hop me fizesse uma visitinha. Assim que ele descobrir, serei eleito xerife desta cidade. Agora, por favor, levante a sua mão. Por que você me prende? Estou apenas esperando um trem para o leste. Não vou prendê-lo, senhor. Levante-o. Você certamente escolheu o cliente errado. Não tenho um tostão furado. Ora, eles levaram tudo. Ora, se não é esfumaçado, Jocelyn. Seu nome é Trainer, não é? Você esteve preso em Florença há alguns anos. Sim, Tex Trainer. Mas como você saiu, pensei que ainda tivesse 10 anos pela frente. Eu estava olhando para o outro lado e decidi tirar férias. Mas o que você faz nesta parte do país? Tentando ganhar um dinheiro fácil aqui em Cactus Springs. Mas tudo estava contra mim e fiquei sem nada. A lei é muito rigorosa para você? A lei? Sua única lei é um pássaro velho. Eles elegeram o Marechal para dar risada. Bom, isso deve facilitar as coisas para mim. Ei, olha só, tem um rancho perto de Cactus Springs que pertence a uma mulher. Uma moça bonita, por volta dos 30 anos, que tem um filho de 8 anos chamado Joey. Por acaso você sabe onde fica esse lugar? A viúva Joyce se encaixa na descrição. Ela tem o rancho Circle J, a 6 milhas da cidade. Advogado, você é bom com armas e conhece esta região. Vou te dar uma chance de ganhar um dinheiro. Tudo bem. O que eu tenho que fazer? Vá para Tucson o mais rápido que puder. Depois, procure um velho amigo meu, Steve Hatch Bailey. Você se lembra dele, não é? Sim. Comigo cuidando da parte estratégica e ele do serviço externo, este território deve ficar bom para nós. Que este rio possa continuar a fluir sempre.
Rolando, 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 rolando e rolando, o imenso Rio Grande segue seu curso de forma muito preguiçosa. Não faz absolutamente a menor diferença o que você decida fazer, porque o rio segue muito preguiçoso e você nunca tem a real chance de fazer nada a respeito. E observe atentamente. Ela segue em frente com calma, respeitando o seu próprio tempo, atravessando toda a lama densa de Dobby e não se importa com absolutamente mais nada ao seu redor. Ela canta uma canção linda e inspiradora e é por esse motivo que eu me sinto tão profundamente bem em relação ao estado do Rio Grande do Sul. A vida é livre. Bang, 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 bang. Eu vou tirar todos vocês daqui, Marta, como se fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Bang. Joey, você já devia estar dormindo há 1 hora. Agora vamos, deite-se na cama. Eu estava brincando de Hopalong Cassidy. Você pode esquecer o Hopalong Cassidy por esta noite e ir dormir? Mãe, eu não estou dormindo. Conte-me uma história. Conte-me mais sobre o meu minha. Pai, já te contei tudo o que podia, querida. Agora vá dormir. Há quanto tempo ele está morto, mãe? Seu pai morreu quando você tinha 1 ano de idade. Ele era corajoso como qualquer um. Ele era tão bom e corajoso quanto qualquer homem que já viveu, Joy. Ele morreu servindo o país, né? Sim. Agora vá dormir. Eu vou. Espere por um momento, porque na verdade... Esse é o verdadeiro caminho do céu. Meu muito querido e estimado amigo, você observa atentamente este rio calmo e sonolento que vai seguindo o seu curso natural de forma constante, enquanto canta suavemente uma canção em sua constante jornada rumo àquela terra prometida que tanto buscamos. Rosa preguiçosa, o Rio Grande, rosa do Rio preguiçoso. Bob, eu realmente pensei que você fosse... Surpresa em ver seu marido? Para te salvar, faço perguntas demais. Fugi da cadeia faz 4 dias. Você... Não devia vir aqui. Joy acha que você morreu. Ah, sim. Eu ouvi toda essa linda historinha de conto de fadas. Smokey Joslin, corajoso e nobre, morreu servindo seu país. Eu... Tive que mentir para ele. E você não vai voltar agora para estragar tudo. Se eu vou ou não estragar as coisas depende de você. Sente-se. Quero conversar um pouco com você. Então, senhora, Bob Joslin acaba sendo a viúva Joyce. Uma mulherzinha corajosa saiu, ocupou um pedaço de terra e transformou aquilo em um rancho próspero para o filho. Ouvi tudo sobre isso. O que você pretende fazer a respeito? Ah, eu não sei. Acho que vou ficar por aqui alguns dias. Só para me situar bem. Se há dinheiro o que quer, sou pobre de gado, mas tenho alguns dólares. Não estou interessado em alguns dólares. Eu disse que ia ficar aqui por um tempo. Não toque nessa arma. É melhor você começar a se ligar agora mesmo. Você não vai me entregar. Você não pode, a menos que queira dar muitas explicações para aquele garoto. Achei que te pegaria. Agora, escute. Preciso que arrume umas roupas para mim. Não posso usar estas aqui. Mas eu não tenho nada para te dar, Bob. As únicas roupas que eu tenho são algumas coisas que eram do meu irmão Dan. Servem. Ninguém por aqui sabe que ele foi morto, sabe? Não. Muito bem. Se alguém lhe perguntar quem eu sou seu irmão, Dan Bennett. Pegue as roupas. Fique aí, Joyce. Eu estarei completamente bem. Está na hora de voltar. Está tudo bem agora. Não se preocupe. Mãe, traga drinks para limpar a garganta, dê dicas de trabalho enquanto estamos aqui. Essa é a sua salvação, Bailey. Com os Haskins, vamos reunir alguns rapazes e encontraremos um lugar até Johnson para nos receber. Bob, volte aqui. Sai daqui, seu vira-lata. Pare de matar meu cachorro, seu. Não faça isso.
De onde eu venho, os homens não saem por aí batendo em meninos pequenos. Deixe-o ir. Eu realmente não tive a menor intenção de lhe fazer nenhum mal, meu caro senhor. Mas é claro, se o senhor está me pedindo isso agora, sinto-me muito doente. Vou me vingar de você por ter chutado meu cachorro. Volte para sua carroça, rapaz. Vamos. Sim, com certeza, eu concordo. Agora mexam-se todos vocês. Você ainda não viu tudo de mim, meu amigo. Sempre que você disser. Obrigado, senhor. Tudo bem, filho? É melhor você manter esse seu cachorro amarrado. Eu vou. Ora, se minha altura não me traz sorte, Jenkins. Olá, filho. Olá, tudo bem com você? Como vai? Willie. Bem, como você cresceu desde a última vez, mas não está mais bonita. Talvez sim, mas se eu não ficar parecida com você, já fico grata. Cuidado por onde anda, rapaz. Você está falando com o chefe de Cactus Springs. Não venha com essa de me bajular só porque você tem esse distintivo velho. Não fale assim, vou explicar que esse distintivo significa algo nesta comunidade. Sim. Sim, onde está Huffy? Está do outro lado da rua. Brigou com cidadãos durões. Ou que se achavam durões até ele os domar. Ah, que confusão. Onde eles estão? Mostre-os. Igual a qualquer delegado, né? O problema é no fim do tiroteio. Ah. Ih, rapaz, ele está em mais apuros. Eis o caminho da alegria. O que ele está aprontando? É lamentável quando cidadãos não podem entrar na cidade sem serem alvejados por bandidos como vocês. Você está falando de mim? Sim, você. Eu ouvi os tiros. Você está magoada, Joy? Não, na verdade eu sou... Desculpe te chatear, mas entenda. Não vejo nada além de que todas as pessoas como você deveriam ser presas. Feriado. Não precisa se gabar para mim sobre a limpeza dessa cidade. E veja só, veja meu melaço e veja este livro por causa disso. Bem, você não vai sair impune dessa. É isso, levante as mãos, levante-as, eu disse. Você... Levantou? Não tente ser engraçado. Vai me pagar pelo melaço e pelo dano à carroça. Ou terá um bandido inútil a menos nesta cidade. Mas, mãe... Agora, Sonny, não irrite demais sua mãe. Sua mãe é uma mulher bem perigosa, isso sim. Com certeza. É melhor fazer o que ela manda. Vamos lá, pague logo. Provavelmente é a primeira vez que te fazem pagar por atirar em gente honesta. Bem, pensando bem, acho que é mesmo. Quanto eu te devo? Aquele melaço custou 0,60. Se você tiver tudo isso. Você vai encontrar bem nesse bolso. Posso segurar isso para você? Sim. Ei, é melhor eu ir lá e contar para a espirituosa Joyce quem é o Huffy. Acho que ele está negociando isso para si mesmo. Guarde seu dinheiro. Provavelmente é roubado mesmo. Algo mais em que ajude, senhora? Espere só até eu contar para o delegado Halliday sobre isso. Levante-se. Às vezes você tem que desamarrá-lo, senhora. Ah, George, se você ousar rir disso que está acontecendo agora, eu te garanto que será um grande problema. Isso é um assunto muito sério, então tente se controlar, porque se você rir disso, haverá consequências. Não gosto de como está. E você? Mas do que você está falando mesmo? Bem, toda mulher que começou brigando com o Hop acaba tentando fisgá-lo. Reparou no jeito que ele sorriu para ela? Bem, você tem razão, Lucky. Ela é inteligente e bonita o bastante para conseguir isso, se realmente desejar. Não seria horrível, não seria depois de todos esses anos o Hop se casar? Horrível? Seria uma cala... Seria terrível. Ah, você não precisa se preocupar com o Hop. Nenhuma mulher vai fisgá-lo. Certo, lá vem ele. O mesmo velho Hop. Droga, seu danado, na cidade, 2 minutos e já procurando encrenca. Olha, por um instante achei que teria que ir lá te resgatar. O mesmo velho Wendy, sempre pronto e disposto a me apoiar. Recuou mesmo quando aquela senhora te atacou. Por que deixou isso acontecer? Bem, não dá para culpar ela por ficar um pouco brava. Diga, quem é ela? Uma mulher de inverno chamada Joyce. Tem um rancho a oeste. Qualquerzinho estiloso. Sim, até que é bonitinho, não acha? Pensar, eu não tinha percebido. Digamos que ela seja bastante agradável aos olhos. Ah, ele não está pronto para ser fisgado. Não muito. O que você está falando? Descobriremos em breve. Você tem alguma ideia do que ele está tentando dizer? De qualquer forma, vejamos o que está acontecendo aqui. Você pode tirar o nariz daqui. Bem, o que foi? Tenho uma surpresa para você. Água com pum? Não, Você pode usar um pouco. Lucky, segure-o e tire esse mosquete dele. Como assim segurá-lo? O quê? E o que você faz aqui, Lucky?
Nesta ocasião, você não verá nem falará com ninguém? Fique parado, por favor. Muito bem, podem soltá-lo. Você não vai pegar minha arma. Tenho essa arma há 40 anos. O que é? O que é? Murmurar. Um presente para você da Lucky e de mim. Presente para mim? Claro. E aí, você gostou disso, meu caro veterano? Gostou? Elegante e frequentador de livros. Eu gostaria de poder te agradecer, meu caro amigo, mas não sei, por algum motivo, eu simplesmente não tenho palavras suficientes. Pensei que te afetaria sempre assim. Traria um presente todos os dias. Bem, essa é uma vez. Eu não pretendo ficar discutindo com um fedelho como você. Sinceramente, eu acredito que existem certos momentos em que eu acabo falando demais. Não ligamos para o quanto você fala. É bom o suficiente para ouvir de novo. Diga, tem algum bom presunto com ovos por aqui? Presunto com ovos? Você aprende a tocar melhor no oeste. Por aqui. Senhoras e senhores, lá vai ele novamente agora. Por que está tirando isso? Vou guardar isso para a minha sessão de fotos de domingo. Vou guardar isso para a segurança. Mas me diga, por que não? Você pendura na varanda da frente? Este será um dos trabalhos mais fáceis que já realizamos. Há 1000 cabeças de gado de primeira qualidade no rancho Joyce, ansiosas para atravessar aquela fronteira. Parece tudo bem. Mas pode não ser tão fácil quanto você pensa. Não com esse cara, Cassidy, por perto. Quem é Cassidy? Pistoleiro de punhos cerrados, amigo do xerife. Bailey teve um desentendimento com ele esta manhã. Então não se preocupe nem um pouco com esse cara. Farei questão de cuidar dele pessoalmente. Quando nos mudaremos? Assim que eu tiver notícias dos compradores. Não fosse por... eu nem sei o quê. Mais alguns dias. Eu já entrei em contato com ele. Tá tudo certo. Achei que deveria saber. O Marshall disse que viu o Bailey de capacete indo para as Colinas Azuis ontem. Você não precisa se preocupar com ele. Ele é esperto demais para começar a aprontar por aqui enquanto eu for o xerife. Olá, querido. Dormiu bem à noite? Bom que fez. Ei, você viu o Luck? Lá embaixo no embarque, veja ele conduzindo o gado. Assim como um carteiro dando um passeio. Nas férias, quero que conheça o Slim Baker. Vem cá, Cassidy. Olá. Certo. Claro. Eu te conheço, Cassidy. Capataz no rancho do Wig Joyce. Slim anda preocupado ao saber que o Bailey de cabelo duro está por perto. Quem é ele? Ele é o maior ladrão de gado do estado. Tão inteligente que ninguém conseguiu pegá-lo. Me preocupa estarmos com pouca gente e 1000 cabeças de gado reunidas, quase prontas para o embarque. Não quero que pense que estou me intrometendo nos seus assuntos, xerife, mas se eu puder ajudar em algo, eu... Hop, não tem nenhum Calbent Russell aqui desde que sou xerife. Claro, se isso te deixar mais tranquilo, você pode me ajudar a vigiar o rebanho, sabe, só por precaução. É muita gentileza da sua parte, xerife. Sim. Vou buscar o Lucky e depois vamos dar uma olhada na situação. Mantemos o rebanho controlado no pasto sul. Te vejo lá. Então... Longo, marido. Tchau. Com certeza. As coisas estão realmente muito difíceis. Comece logo com essa primeira. O restante virá logo em seguida. Aqui, vou te mostrar. Ei, Lucky, vamos lá, vamos dar uma voltinha, doente. Estou com você após mostrar a esses caras como esse trabalho é feito. Bem, se não visse com meus próprios olhos, não acreditaria. Que sorte a de Jenkins finalmente estar trabalhando sem estar preso a nada. Sim, com certeza. Concordo plenamente com isso. Olá, rapaz. É você? Que bom que veio me ver. Só queria agradecer. Por tudo o que você fez ontem. Bem, não precisa agradecer. Eu sei que você já fez tanto por mim. Bem, sempre que precisar de algo, é só me chamar. Vou ter prazer em ajudar.
Talvez possa me fazer um favor também. Diga à sua mãe que não sou nem de longe tão durão quanto ela pensa sou. Já contou o que fez com os 3. Ela ainda está brava. Mulheres detestam ser zombadas, certo? É algo para você se lembrar. Isso pode te poupar muitos problemas mais tarde. Vai embora, Hop. Que nome você dava para aquele cachorro? Hop. Dei a ele o nome em homenagem a Hopalong Cassidy. Hopalong Cassidy? Sim, você já ouviu falar dele, não é? Não, não posso dizer que sim. O quê? Todo mundo já ouviu falar de Hopalong Cassidy. Bem, pensando bem, agora já ouvi falar dele em algum lugar. Por que você chamou seu cachorro de Cassidy? Eu queria dar-lhe um nome de que se orgulhasse. Depois do meu pai, Hopalong Cassidy é o mais incrível que já conheci. Você? Aposto que o Cassidy se alegraria ao saber do seu sentimento por ele. Bem, eu sinto. O Marechal Holiday diz que ele é o melhor pistoleiro do mundo inteiro. Ele é justo e honesto. E está sempre ajudando as pessoas quando alguém implica com elas. É assim que eu quero ser quando crescer. É uma boa ideia, filho. É importante ser justo com os outros, ser sempre honesto e ajudar as pessoas quando elas precisam. Você nunca vai errar muito enquanto tiver ideias assim. Bem, preciso ir? Então... Até logo. Até mais. Tome cuidado por aqui. Eu vou. O que foi, Lucky? Ficou difícil isso pra você? E essa quantidade de bichos que eu já vi? Olhe pra eles. Talvez eles saibam que essa será a última viagem deles. Aquela teria sido quase a sua última viagem. Ele quase caiu há pouco tempo. Se um homem caísse ali, não teria uma chance em 1 milhão de sair vivo. Eu vi isso acontecer uma vez. Eu também. Nunca mais quero ver isso. Me dá esse touro. Vamos entre aqui. Tudo. Delegado, chame um médico. O doutor está no interior atendendo um caso e só volta amanhã. Farei esse trabalho sozinho, então. Traga seu armário de remédios. Joey, o que aconteceu com ele? Garoto, a perna dele está quebrada. Calma, filho, isso vai doer um pouco. Deixa ele em paz até o médico chegar. A espera pelo médico pode ser algo sério. Me dê a tesoura. Prefiro que você espere pelo médico. Rapaz, ele vai ficar bem. Me dê um pouco de iodo. Que sorte, consegui algo para fazer talas. Não pode fazer isso. Filho... Estou fazendo isso. Por favor, mantenha a distância. Delegado, Joyce ouviu? Esse homem não vai esperar pelo médico. Compre um rolo para painéis. Bem, por que você não faz alguma coisa? Não atire, delegado. Eu me rendo assim que terminar este trabalho. Jovem, eu deveria prendê-lo por praticar medicina sem licença. Senhora Joyce, quero que conheça Hopalong Cassidy. Você não precisa se preocupar com ele. Ele é um verdadeiro cavalheiro, senhor. Ah, ele é um cara de verdade. Bem, pelo amor de Deus, peço-lhe que me desculpe. Você já conheceu um bastardo melado? Ah, isso foi divertido. Você é mesmo Hopalong Cassidy. Isso é... É assim que me chamam, filho. Me dá um pouco de algodão, Lucky. Deite-se, Joy vai te machucar. Não precisa se preocupar comigo agora, mãe. Eu vou ficar bem. Oh. Pronto, agora com certeza ficou muito mais fácil. Windy, você tem sorte, denuncia o Slim. Sairei mais tarde, eu a supero ali. Bom, a minha parte do acordo está toda cumprida. E você? Pelo que sei, está tudo pronto. Seria muito fácil lidar com os cães de guarda do rebanho. E tem uma trilha segura até a fronteira. Tudo recolhido. Bem, isso é bom. Podemos sair daqui amanhã à noite. Oh, Cranny, venha cá. Quem é aquele? é o Marshal de Cactus Springs.
Oh, é mesmo? Bem, quem está com ele? Algum estranho? Será que ele está sabendo de alguma coisa? Bem, se estiver, vamos fechar o livro dele agora. Tudo bem. Fazer isso vai colocar o bairro inteiro contra nós antes de estarmos prontos. Ao voltar ao rancho, verei se a Mary ouviu algo sobre você na cidade hoje. O treinador pode repetir. Vigia a fazenda. Se precisar, pendurarei um pano na janela do galpão. Eu compreendo o que você diz e entendo perfeitamente a sua situação atual. Isto. É melhor sairmos e deixá-lo descansar. Você acha que ele ficará bem, Sr. Cassidy? Ah, claro. Os ossos jovens se curam muito rapidamente. Além disso, ele não é do tipo que desiste fácil. Não consigo expressar o quanto sou grato. Fiquei feliz em fazer o que pude. Sabe, eu até que gosto desse seu filho. Ele também gosta um pouco de você, Huff. Espero nunca fazer nada que o faça mudar de ideia. Sinceramente, eu acho que você não conseguiria realizar isso de forma alguma. No seu estado atual, você está muito doente, sentindo-se extremamente fraco e sem as energias necessárias para enfrentar qualquer tipo de desafio físico ou mental que essa tarefa exige de você agora. Passe por lá de manhã e veja como ele está. Gostaria de apresentar a vocês, este aqui é o meu querido irmão, Dan Bennett. Olá, Bennett. Meu nome é Hopalong Cassidy. Como vai? Senhor, Cassidy é amigo do xerife Dan. Meu irmão voltou do México há poucos dias. É assim mesmo? Essa é a minha antiga área de atuação. Você ficou muito tempo lá embaixo? Ah, sim, nos últimos 5 anos. Negócio de ganado. Você terá que voltar para tratar disso, senhor. Você não fala espanhol? Nunca tive interesse suficiente para aprender o idioma. Eu apenas perguntei em que ramo você trabalhava. Ah, trabalhei um pouco em mineração perto de Santa Rosa, sim. Essa é uma ótima região para mineração e criação de gado. Um amigo meu é dono da fazenda Gonzales, lá embaixo. Você já ouviu falar dela? Ufa, claro. Eu o conheço bem. Na verdade, falei com ele um dia antes de partir. É engraçado. Gonzales está morto há mais de 1 ano. A filha dele está administrando o rancho. Talvez eu esteja me referindo a um rancho Gonzales completamente diferente. Claro, talvez você seja. O que você disse para Cassidy? Nada. Não gosto da sua atitude, Cassidy. Que direito você tem de me interrogar? Não quis essa intenção, mas já que se exalta tanto, aposto que você nunca foi ao México. Me chama de mentiroso? Certo que ele não está mentindo, Cassidy. Receio que você esteja enganada, Mary. Ele já se benzeu 2 vezes e eu começo a me perguntar o que ele está fazendo vestindo as roupas de um morto. O que você está tentando dizer? São buracos de bala. Quem usou essas roupas por último já estava morto quando caiu no chão. Só 1 minuto. Eu cuido desse pequeno enfeite. Propriedade do Estado? Tudo bem, Cassidy. Você está com as cartas na mão. E agora? Vamos te guardar em segurança até embarcarem o gado da Mary. Há ladrões de gado por aqui e você pode encontrar gente perigosa. Você não vai levá-lo para a cadeia. Não gosto de fazer isso, Mary, mas parece ser a única saída. É melhor para todo mundo. Para ele, assim como para nós. Não faça isso. Vão reconhecê-lo e será preso. Calha a boca. Não sou intrometido, mas não gosto de trabalhar no escuro. Pode falar, Mary. Qual é a resposta para tudo isso? Mãe, por favor. Por favor, venha aqui fora. Eu já volto, Joy. Assim já está longe o suficiente. Se meu filho descobrir tudo isso agora, vai destruir tudo o que construí todos esses anos. Ele vai perder a fé em tudo. E em todos. Bem, porque ele deveria. Não é culpa do garoto que o tio dele seja um ex-presidiário. Ele não é meu irmão. Ele é Bob Joslin, meu marido. O pai do Joey. Você tem que deixá-lo fugir. Não tenho esse direito. Por favor, faça isso pelo bem do Joey. Tudo bem.
Não diga uma palavra para aquele garoto. Te darei a chance de sair do país. Você foi o único homem que me deu uma chance justa, Cassidy. Por que eu não aceitaria? Eu vou embora quando escurecer. Darei dinheiro suficiente para ele fugir. Tudo bem, né? Se encuentra ausente. Veja o que ele quer agora. Venha amanhã cedo e veja o doente. Nunca esqueça o que fez por mim, Sr. Cassidy. Nem jamais esquecerei o que você fez por mim. A única coisa que espero de você é que mantenha o silêncio para aquele garoto. Como um bebê. Eu vou ficar bem. É claro que você vai se alegrar, você... Sabe, mãe, a pessoa tem muito em que pensar quando está deitada assim. Sim, o que lhe vem à mente? Bem, eu estava pensando, não seria ótimo ter um cara como o Hop por perto o tempo todo? Bem, seria bom. Acho difícil que conseguíssemos o senhor Cassidy para ficar. Claro que pode, não precisa pagar nada para ele. O que você quer dizer? Você se casaria com ele? A alegria, por qual razão eu faria isso? Você gosta dele, não gosta? Porque, claro, eu gosto muito dele. Então, o que está te impedindo? Aposto que ele se casaria com você na hora se você pedisse. Muitas mulheres aproveitariam a chance. Sem alegria, vamos continuar mantendo o senhor Cassidy, a melhor amiga que já tivemos. Agora você pode voltar a dormir um pouco. Ah, puxa. E o que está fazendo aqui, afinal? Não tenho intenção de lhe fazer mal. Apenas queria pedir ferramentas emprestadas para consertar meus estribos. Fique onde você está. É melhor você largar isso. Pode disparar. Vai disparar mesmo, a menos que você me diga a verdade. Quem é você e o que está fazendo aqui? Bem, veja, senhora, é o seguinte. Eu só estava passando. Bom trabalho, Smokey. Você ainda sabe pensar rápido. Bob pode ser um ladrão de gado. Agora, não é uma pena? E nenhum Cassidy aqui para ajudar vocês? Então Cassidy estava certo, afinal. Você está envolvido com a gangue de Bailey. Ora, você é ainda pior do que eu pensava. Não me interessa o que você pensa de mim. Vamos. Como o Sr. Cassidy diria, será mais seguro se ficarem aí até o gado ser embarcado. Ela está desconfiada. Vou avisar a Bailey. Talvez levemos aquele rebanho esta noite. Agora fique aqui. Se alguém passar por ali, não a deixe falar. Pode deixar essa tarefa inteiramente comigo. Deixe isso totalmente comigo. Me tire daqui. Querem mais desse ensopado antes de eu jogar fora? Mais um pouco de café, Cook. Chegando. Isso aí, cowboy. Ei, cadê aqueles rastros que vocês viram hoje de manhã, pessoal? Lá no alto da crista. Tenho a impressão de que Bailey ou seus homens nos espionam. Bem, assim que o Hop voltar, vamos sair para dar uma olhada. Se tiver alguma coisa estranha acontecendo, logo vou descobrir. Pode ser que o Hop demore um pouco, sabe? Acho que vou dar uma passada naquela crista e dar uma olhada eu mesmo. Você? O que você espera encontrar? Ora, você não conseguiria encontrar dentes em um cone. O que você sabe sobre dentes? Não venha ficar pessoal comigo, rapaz. Você vai descobrir que está lidando com a lei. Wendy, peço desculpas por ofender sua dignidade. Afinal, com ou sem dentes, que diferença faz? Sabe, um delegado deveria atirar em um criminoso, não brigar com ele. Com certeza atirar. Vou fechar sua boca antes que eu tenha que fechá-la por você. É melhor eu sair daqui antes que ele perca a paciência. Te acompanho, garoto.
Sei dos rastros. Sabe, sempre quis ver como vocês do Bar 20 trabalham. Claro, fico feliz com sua companhia. É melhor ficar de olho nele, Red. Sabe, ele é tão burro que pode acabar perdendo vocês dois. Se assim for, um oficial de justiça virá nos encontrar. Não sei se devíamos deixar aquele garoto andar por aí daquele jeito. Relaxa, Lucky. Ele está comigo o suficiente para saber fazer tudo certo. Foi exatamente neste ponto que tivemos a oportunidade de observar com bastante atenção tudo o que estava acontecendo naquele momento. Rachadura. Elas são fáceis como uma placa de sinalização. Vamos segui-los. Tudo bem, lá? Agora, este é o momento ideal para você iniciar o seu deslocamento imediato em direção ao destino que foi previamente estabelecido, garantindo que todos os procedimentos necessários sejam seguidos com a máxima atenção e sem qualquer tipo de atraso ou impedimento adicional ao longo do seu percurso. Ele tem um problema sério ali. Volto para pedir ajuda, Cassidy? Não, é melhor levá-lo de volta ao acampamento. Posso interromper isso aqui? Você está se sentindo melhor, Lucky? Bem, ainda estou vendo algumas estrelas, mas não se preocupe, Hop. Eu vou ficar bem. Temo que supere isso, Hop. Isso mesmo. Isso te irritaria? Parem com isso. Você ficará de repouso por semanas. Vou mandá-lo ao rancho na carroça de suprimentos. Não vai, Hop. Você pode precisar de todas as armas aqui fora. Ainda consigo atirar. Você ouviu o que eu disse. Você vai voltar para o rancho. Hop, vou perder a diversão e você precisa de mim. À noite teremos homens de sobra aqui. Wendy's está planejando ir para a cidade logo depois disso tudo. Será que vocês podem finalmente parar de discutir agora? Precisamos de cooperação. Vamos lá, rapazes. Está tudo bem por agora, Cookie. Pode começar agora. Muito bem, Hop. Eu estou me matando aqui. Olha, uma grande... Vá com calma. Tchau, Hop. Tudo bem, Wendy. Diga, Slim, eu quero dar uma olhada naquele país do outro lado da manada. Podemos organizar para que cada um de nós tenha uma sessão para o turno de guarda. Tudo... Concordo com você. Ótimo. Vamos lá, rapazes. Que tal dar as boas-vindas ao Cassidy, pessoal? Claro, vamos cantar a música do forasteiro para ele. Olá, forasteiro. É um grande prazer e uma satisfação conhecê-lo. Olá, forasteiro. Muito orgulhoso de estar aqui e é um prazer cumprimentá-lo. Esses velhos vaqueiros estendem uma mão de boas-vindas. Não há perigo. Somos irmãos da terra. Você vai ser muito útil. Podemos compartilhar nossa comida. Vamos confraternizar. Desde o Rio Grande até a cidade de Nome. Santo a Rio, vamos estender nossa cama onde os coiotes selvagens vagam. Então, olá, forasteiro. Você pode chamar este acampamento de lar. Bem, olá, forasteiro. É um grande prazer e uma satisfação conhecê-lo. Olá, desconhecido. É um prazer estar aqui e um grande orgulho te receber. Este velho vaqueiro estende uma mão fraca. Não há perigo. Somos irmãos da terra. Ele será muito útil. Podemos dividir a comida, deixar nossos cotovelos se roçarem. Do Rio Grande até Nome. O ADO. Espalharemos nossos homens onde os coiotes selvagens vagam. Então, esconderemos nossos forasteiros. Você pode chamar este acampamento de seu...
Law? Bom, se as coisas estão assim, eu sou a favor de entrar na onda agora mesmo. Melhor esperar anoitecer. Por que deveríamos? Eles têm apenas 6 ou 7 homens para guardar todo o rebanho. Vai ser fácil para nós. Não se iluda quanto a isso, Cassidy. Você não é esperta e rápida. Se não fosse pela Mary e pela criança, eu estaria suando em uma cadeia agora. Bem, tudo o que eu quero é uma chance com ele. Você terá essa chance logo. Reúna todos. Voltemos ao rancho. Ficamos aqui até o escuro. A cavalgada é curta até o rancho. Pode ser curto, mas não é saudável. Cassidy pode querer olhar por aí e vir para cá com seus homens. Por que arriscar sem necessidade? Então vamos embora. Fred, hey. Bill, vamos lá, rapazes. Montem. Senhora, está me ouvindo? Oi, Joyce não está em casa. Ela foi para a cidade. Bem, quem é você? Comecei a trabalhar para ela esta manhã. Ela me deixou aqui para cuidar do lugar. Isso me parece meio suspeito. Não gosto da aparência desse sujeito. Cuidado, Cook. Esse é um dos homens com quem o Rob se envolveu na cidade. Tem algo errado aqui. Logo vou descobrir. Fique exatamente onde está, senhor. Queremos descobrir algumas coisas. Sim, tô bem. Mas o que houve? Te aviso assim que eu chegar, Joey. Precisamos sair daqui. Aguenta firme, alegria. A mulher Joyce, na carroça de comida, a caminho de Cassidy. Precisamos impedi-la, Bailey, antes de ela nascer. O que resta é seguir tentando, Barry. E você? Largue essa arma. De forma justa, você cuida do rebanho. Vou ficar aqui e cuidar da família até que você esteja fora de perigo. Certo. Vamos lá, rapazes. Vamos nessa. Sinta-se em casa, senhora. Joyce, sente-se. E o que você vai fazer, tio Dan? O tio Dan vai contar alguns contos de fadas para vocês. E não era o tipo de história que sua mãe te contou. Oh, não, por favor. Por que não?
Não é legal mentir para meninos pequenos. Não quero me intrometer, Caster, mas você está tirando o rebanho do pasto. Sim, eu sei disso. Quero que eles entrem nessa jogada. Ah, não tem grama lá dentro. É um lugar mais seguro para mantê-los caso alguém queira esse rebanho. Ah, entendi. Tocamos as vacas ao cânion. Vamos mantê-los lá até virem com mais homens. Eu percebi seu plano influenciando o grupo. Ponha-os lá. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando agora. Sejam muito bem-vindos. Para conseguir reunir todos os ciclistas, né? De uma maneira organizada. Na cidade para uma bela festa. E me reportar exatamente o que agora? Eles estão avançando rapidamente e indo direto para aquele desfiladeiro estreito e perigoso. Nem se eles tentassem com todo o esforço possível, poderiam facilitar as coisas de maneira tão óbvia para o nosso lado. Ei, Ruivo, traga seus homens aqui e segure essa manada. E aí, Cassidy? Alguém está lá fora guardando o passado. O que você acha disso? Eu tive uma excelente ideia que vou colocar em prática junto com o meu grande amigo, né, o Sr. Bailey. Muito em breve nós vamos lá, filho. Vamos trazer absolutamente todo esse gado para cá agora mesmo. Lembrem-se, vocês prestaram juramento e são oficiais da lei. A partir de agora estão sob meu comando. Júris. Bem, você está sob minhas ordens. Está na hora de começarmos agora mesmo, pois não podemos ficar parados se quisermos alcançar os nossos objetivos. Então, vamos colocar o corpo em movimento. Ah, eles conseguiram parar a manada. Eles não virão até nós? Nós iremos até eles? Vamos. Bailey na liderança. Eles estão em vantagem. Se quiserem esse rebanho, terão que lutar. Pode evitar muitas mortes, Slim. Rapazes, entreguem-se e deixem o resto comigo. O que você quer dizer com nos entregarmos? Esse é o grande Cassidy nos deixando quando mais precisamos. Ed, tive um plano. Sabe o que faz? Armas baixas, manter. Vamos para o alto. Muito bem, rapaz. Agora amarre-o. Onde está Cassidy? Bem, ele disparou em direção à mata alta assim que te viu chegando. Então, esse é o tipo de pessoa que ele é. Amarelo quando se trata de uma chance igual. Bom, terei o prazer de reencontrá-lo em algum momento, cedo ou tarde. Mais cedo do que você imagina. Levantem as mãos, todos vocês. Ou então deixo para Bailey. Não atire, Cassidy. Me dê uma chance. Diga aos seus homens para levantarem as mãos. Obedeça-o. Meninos, muito bem, Vermelho. Pegue a arma. Abaixe-se. Vem aqui. Agora, se não tem mais nada a tratar comigo, Bailey, vamos amarrá-lo por segurança até o delegado vir.
Ele arriscou demais, Cassidy. Ele está me obrigando a fazer isso. Lutar. Quem anda chutando cachorros e batendo em garotinhos não luta muito em condições iguais. Abata-o. E Joey, aquele homem acertou o velho dono da loja bem na cabeça. E ele tinha feito tantas outras coisas ruins que, quando o pegaram, eles coloquem-no na prisão por 20 anos. Não, por favor, não faça isso. Ele era um cara bem legal, não era, Joey? Não, tio Dan. Ele era o homem mais cruel de que já ouvi falar. Com certeza. Você quer saber quem ele realmente era? Aquele homem era seu... Segura na carroça. Faça o que é certo por ele. Aquela fugitiva, se você não pegá-la, os garotos lá fora vão pegar. Nunca tive muito respeito por cobras ou gambás, mas depois de te conhecer, eles vão parecer gente de verdade. Ah, eu não tinha pensado nisso. Você não tem muito mais disso para fazer. Saliente foi marcado pelo passado. Logo após esse breve momento, ele para. Por favor, aguardem um minuto. Está tudo correndo muito bem. Podem levar todos eles agora mesmo para a cidade. Bom, isso é alegre. A equipe está disparando na frente. Joey, você está bem? Eu sou... Tudo bem, mãe. Nossa, que passeio realmente maravilhoso. Era exatamente o que eu imaginava que você diria. Onde está Lucky? Meu irmão está segurando-o ali. A culpa é minha, Hop. Ele nunca ia cumprir o trato. Bem... Não há tempo para isso agora. Vou voltar e encontrar o Lucky. O que aconteceu? Como escapou? Meu irmão sofreu um incidente. O Andy apareceu na hora. Ele nunca mais a incomodará, senhora. Ele disse alguma coisa para... Ele faria isso. Entre na van para levarmos você de volta e cuidar desse braço. Só tenho feito entrar e sair daquela carroça o dia todo. Já devia estar acostumado. Entrem. Oh, não. Quem vai dirigir? Pare de se preocupar. Eu sou. Ah, por que você não disse isso antes? Entrem. Não sei como te agradecer, Hop, por tudo que você fez por mim. Bem, você não precisa, Mary. Bem, tem outra coisa que eu quero que você faça por mim, mas não sei se tenho o direito de pedir. Talvez você tenha. Entre e conversaremos sobre isso. Aposto que você também vai fazer o que eu. Ha sido contado com muito detalhe. Para ela também. Vai perguntar o quê, Hop? Eu esqueci. Não posso contar. É um segredo entre mim e minha mãe. Bem, por que você não me pergunta?
Bem, eu ia te perguntar se você ficaria no rancho até que meu gado fosse embarcado. Ficaríamos até Lucky se recuperar para viajar. Mas já não mais? Oh, não. Viu, Lucky? Eu te disse que você não precisava se preocupar com o Hop. Por quê?